Às vezes a gente escuta alguns comentários, alguns assuntos ligados a vários e vários temas que são importantes na discussão e análise daquilo que pode ser feito, daquilo que foi feito e daquilo que é realmente bom ou que não há condições de ser bom. E temos ouvido aí muitos assuntos, futebol, polícia, política, mas o que desperta uma grande curiosidade e uma grande atenção é relativo à política. Já dizia lá atrás Ulisses Guimarães que a política é muito bonita. A política ensina. A política é maravilhosa. A política é uma beleza, dizia Ulisses Guimarães. Mas ele completava dizendo: a política é boa. O que estraga são alguns políticos. E realmente Ulisses Guimarães realmente aí tinha toda a razão. Alguns políticos não são, na realidade, aquilo que se possam pensar em termos de trabalho. Não que sejam desonestos, existem sim alguns desonestos. Esses desonestos são citados e criminalmente condenados em dois aspectos: condenados pela justiça, e a maior condenação que existe é a condenação do povo na boca da urna. Em Birigui, o assunto hoje que a gente escuta e comenta e participa é as eleições do ano que vem. Ano que vem, a eleição vai ser realizada no segundo domingo do mês de outubro, abrindo espaço aí, e é apenas um turno, porque serão escolhidos os prefeitos, por tabela os vice e também os vereadores das câmaras municipais. Cada cidade tem um número de representantes no legislativo, tem o seu prefeito e o seu vice, e a população escolhe. O vice vai de contrapeso, não tem voto. Antigamente era diferente. Você votava no prefeito e no vice-prefeito também. Certa feita aqui em Birigui, o vice-prefeito, o José Bonifácio Cunha, de saudosa memória, era vice-candidato a prefeito e ele teve mais votos do que o candidato adversário, que era o Mário Crane dos Santos, para prefeito. Então ele se tornou vice do Mário, mesmo sendo oposição ao Mário Crane dos Santos. José Bonifácio Cunha foi mais votado do que o prefeito, porque se votava no prefeito e escolhia-se aquele que seria melhor vice-prefeito. Seria bom que voltasse isso, porque então nós teríamos uma ótima escolha, bons nomes aí. O prefeito poderia ser de um partido e o seu vice do outro partido. Situação e oposição, um corrigindo, querendo fazer mais do que o outro. Mas hoje não, você só escolhe um prefeito e ele leva a tiracolo o seu vice. E as eleições do ano que vem já começam a despertar as atenções. O que nós ouvimos aí é que existe a possibilidade, já estão se preparando aí, um possível deslocamento de candidaturas. Ouvimos aí de um cidadão dizer que há um trabalho que está sendo feito aí para evitar que o Borini e o Cristiano Salmeirão sejam candidatos na próxima eleição. O Cristiano Salmeirão, por causa da aprovação das suas contas na Câmara Municipal, as contas relativas ao seu último mandato, e que dizem que as contas dele não vai passar, que os vereadores vão votar contra a aprovação das contas. E o Borini, por causa da eleição do Pedro Bernabé, naquela chamada compra dos votos, com dois processos que terminam exatamente no ano que vem, mais especificamente em junho e julho de 2024. Se ocorrer isso, possivelmente não poderia participar. Se for uns dizem julho, outros dizem em setembro. Se for em setembro, não há tempo de registrar sua candidatura. No caso do Cristiano Salmeirão, que estão preparando essa armadilha, as contas poderiam até mesmo não serem aprovadas pela Câmara Municipal de Birigui. Mas, entretanto, existe uma súmula do Tribunal de Justiça que só condena se houver dolo. E não há dolo nessas contas do Cristiano Salmeirão. Então estão batendo
no Chico, porque, como diz o César, o pau que bate em Francisco bate em Chico. Então, o Cristiano estaria livre, como também, se ocorrer tudo isso, que sejam as contas do Borini, aliás, o processo do Borini em relação à compra de votos, em julho, teria ampla condição de participar. Mas querem evitar que os dois sejam candidatos. Não sei por quê. Quem entra na disputa oferece o melhor programa. Muito embora, ultimamente, os programas que são oferecidos aí, se eu for prefeito, eu vou fazer isso, se eu for prefeito, eu vou fazer aquilo, e nada daquilo que foi prometido não é cumprido à risca como deveria ser. Então, tentando tirar os dois da jogada, haveria possibilidade, então, de ocorrer outros nomes aí, que poderiam disputar aí, porque os dois aí é peso pesado. Todos falam que o Borini hoje é o grande favorito para a eleição. Outros dizem que o Cristiano está na parada também. Então vamos ter uma briga Cristiano e também o próprio Borini. Também se fala da possibilidade também do deputado Roque Barbieri vir a disputar, que é um direito dele. Mas ele não se manifestou até o presente momento para a imprensa e nem tampouco para os seus amigos mais chegados. Será candidato ou não? Acreditamos que boiadeiro, quando vê uma boiada, meu filho, fica entusiasmado. E político, quando vê a política, fica entusiasmado também. Até acredita na possibilidade do Roque vir a se disputar a eleição, que seria um páreo peso pesado também. Então fica essa expectativa. O que o povão comenta que não teria condições nenhuma seria o atual chefe do executivo aí, que está mal das pernas aí, a cidade está do jeito que está. Então as artimanhas, os preparativos para as eleições do ano que vem começam já a ocorrer. Há, inclusive, jogadas que são feitas. Nós já falamos várias vezes que as mulheres devem participar mais ativamente das eleições e continuamos falando que as mulheres devem ir para o pau também, disputar também as eleições do ano que vem, e temos muitas de responsabilidade e que seriam ótimas e estupendas candidatas da prefeitura. Como falamos também que há participação de uma possível renovação de nomes. Mas essa renovação de nomes aí está difícil encontrar alguém que queira aceitar, muito embora não seja revelação jovem, mas revelação de nomes que ainda não entraram na disputa e que poderiam entrar aí e que seriam aí automaticamente uma liderança a mais na cidade. Então nós ficamos aguardando, ouvindo, comentando, dialogando, escutando as pessoas falarem, porque nós não podemos enxergar, não podemos ler aquilo que gostaríamos de ter condições de ler, mas um erro clamoroso conosco aqui nos impede aí de uma ampla visão. Mas Deus está ajudando, alguma coisa a gente de lado com uma lupa, que é desse tamanho, ó, a gente consegue ver. Parece até uma mesa, uma raquete de tênis, né? Então, falando francamente, o que você está pensando da eleição do ano que vem? Vai dar Borini? Vai dar Cristiano? Vai dar Roquinho? Vai continuar uma FEI? Vai aparecer gente nova aí? Ou nós vamos ficar aí esperando que alguém que tenha coragem de enfrentar a realidade, que é a grande cidade, e que ame essa cidade, e que dê à cidade esse amor fraterno dos biriguenses à cidade de Pérola, porque realmente é essa a expectativa. Mas nós vamos ficar aqui atentos, falando francamente, que a eleição do ano que vem vai servir e servir muito bem para uma análise mais profunda, mais séria, mais objetiva de você, eleitor. Não vá na conversa, não vá no palavreado, no discurso bonito, no programa bem colorido, maravilhoso, distribuído, tapinha nas costas, porque o tombo vai ser muito grande e muito mal proveitoso, e o prejuízo da cidade será muito grande, mais grande como está ocorrendo, e pode fazer com que você pense seriamente no seu voto e analise, e chega de tapinha nas costas, conta paga por candidatos, distribuição de jogo de camisa, de bola, de charuto, de cinzano, de ideia, de qualquer coisa, de churrasco, porque a cidade é importante que você escolha bem. Por isso,
que é em nome de Birigui Piscinas, que lá tem o maior estoque de piscinas. Nós vamos ficar aqui sempre, todos os dias agora, falando francamente.